Aí, bom dia, pessoal. Bom, esse vídeo vai ser. Eu vou falar a respeito de um relato sobre um caso que eu estava vendo, sobre um espírito ovoide do umbral, a respeito da história desse ser e de que a culpa desse ser ter ficado assim não foi dele, foi das entidades que governam o planeta Terra. Umbanda, Quimbanda, Candomblé, tipo, seja lá o que for, a culpa dessas entidades, dessas egrégoras fazerem projetos e planos de alma antes do ser nascer. Baseado em que eu digo isso? É, eu não vou dizer isso baseado nas primeiras encarnações dele, porque foi um ser que teve mais de 1000 encarnações. Mas vamos colocar assim: esse ser, durante algumas encarnações dele, antes desse ser ter encarnado, antes desse ser ter encarnado, as autoridades da Terra, de Umbanda, Quimbanda, tentaram fazer projetos de alma e missões de alma antes desse ser nascer e tentaram estabelecer para ele cumprir isso depois que ele nascesse. E o resultado disso foi uma desgraça terrível. Por quê que isso foi uma desgraça terrível? Por um motivo que, durante a vida dele, as pessoas que tentaram colocar no caminho deles não eram pessoas que ele queria. As pessoas que as entidades, tipo de Umbanda, Kibanda, Candomblé, essas coisas, tentaram forçar ele a se relacionar, não eram pessoas que ele queria se relacionar. E tudo isso levou ele a se enfurecer e a lutar para mudar esse destino, dessa missão e desse plano de alma que tentaram jogar nele por terem feito um plano de alma antes dele nascer. Aí, conforme ele se desviou desse projeto de alma durante a sua vida, essas entidades da Terra, de forma tirânica e cruel, tentaram punir ele de todas as formas possíveis, tentando empurrar ele, na goela dele à força aquele destino que aquele ser não queria viver. E o que foi o resultado? Ele ficou sendo prejudicado pelas entidades da Terra por ter se desviado dos projetos de alma que tentaram fazer para ele cumprir. Aí ele se revoltou e se encheu de ira e de rancor. Ele se apaixonou por uma pessoa também durante a sua vida. Só que essa pessoa que ele se apaixonou foi tirada dele porque não estava nos projetos e nos planos de alma dele, mas só que essa pessoa que ele se apaixonou era aquilo que ele queria e aquilo que as forças das entidades da Terra tentaram forçar ele a se relacionar não era nada do que ele queria. E qual foi o resultado disso? O ser passou a se encher de ira, de rancor, de ódio, de fúria elevado ao extremo. Porque o projeto de alma que jogaram nas costas dele foi contra ele encontrar quem ele queria. E tentaram empurrar na goela dele algo que ele não queria. E quando ele ia falar daquilo que ele queria, as entidades da Terra, de forma cínica, falavam que ele estava mentindo. E as entidades da Terra tentavam distorcer o que ele queria, porque as entidades da Terra queriam julgar que a dor dele era baseado naquilo que as entidades da Terra julgaram que ele deveria sentir por conta do plano de alma covarde que as entidades da Terra colocaram nas costas do ser antes dele nascer. Aí, os sentimentos dele foram completamente ignorados pelas forças da Terra, porque as forças da Terra não estavam preocupados com aquilo que ele realmente sentia, por quem ele realmente sentia. Só estavam preocupados em forçar ele a sentir algo que ele não queria, que ele nunca sentiu, por alguém que tentaram fazer projetos de alma e tentavam mentir sobre ele sempre que ele falava da pessoa que ele sentia alguma coisa. As entidades da Terra falavam que ele estava mentindo de forma cínica e começaram a julgar que a pessoa que ele sentia alguma coisa não tinha nada a ver. Aí ele ficou sendo perseguido por pessoas que ele não queria, perdeu a pessoa que ele queria, e aí isso revoltou ele de um jeito que ele se encheu de rancor, de ódio, de ira e de fúria e de desejo de vingança contra esse planeta, de uma forma que o espírito dele, quando ele morreu, decaiu e se transformou em um ovoide, uma energia de rancor e de ódio quase que puro.
por conta de reações que ele teve perante tal situação terrível que as entidades que governam o planeta Terra tentaram jogar por conta de um plano de alma que fizeram antes dele nascer. E qual foi o resultado disso? Um espírito, tipo, chamado André Luiz, tentou contactar esse ser enquanto caminhava no umbral, por conta de algumas experiências tal. Quando esse espírito contactou esse ser e viu o ódio puro que esse ser carregava, ele tentou chegar perto. Esse espírito acabou tendo um vislumbre de momento de felicidade, falando uma vez em Vilhena, só que quando esse ovoide lembrou desse momento pequeno de felicidade, ele estava lembrando não de algo que as entidades da Terra tinham feito de projeto de alma para ele, mas sim de alguém que ele tinha se apaixonado por livre escolha de vontade, entendeu? Só que, ao fazer isso, as entidades da Terra tentaram desviar a mente dele, atacando a mente dele e desviando a mente dele daquilo que ele tinha escolhido por sua livre escolha e vontade, e as entidades tirânicas que governam a Terra tentaram forçar na goela dele algo que as entidades da Terra tinham forçado ele a viver, e ele lutou para não viver aquilo. Aí o resultado disso foi o quê? O ser acabou se revoltando ainda mais e ele voltou a se consumir pela ira e pelo ódio e pelo rancor. Por quê? O que acontece na realidade, cara? Quando as entidades da Terra colocam um projeto de alma, uma missão de alma, antes do ser nascer, eles estão condenando o ser a uma realidade tipo que ninguém sabe se ele vai gostar de viver aquilo ou não. Isso é um desastre que não tem nenhuma chance de dar certo. Por isso que esses mundos como a Terra tal nunca vão ser mundos como são os da Saratem e do Enotaki. Porque essa questão de projetos e missões de alma antes de nascer é uma desgraça terrível, cara. Quando você se comunica com os ovoides no umbral, você começa a perceber o desastre que isso é. Por quê? Porque na Terra, tipo, esse espírito que eu falei que se tornou ovoide, as entidades da Terra não estavam nem aí pelo que ele estava sentindo. Porque toda vez que ele ia expressar o que ele estava sentindo, o que ele sentia de fato, as entidades da Terra de forma cínica chamavam ele de mentiroso, as entidades da Terra de forma cínica falavam que o ser estava mentindo quando ele falava pelo que ele verdadeiramente sentia, e as entidades da Terra de forma cínica mentiram que o sentimento dele era pela pessoa que as entidades tirânicas que governam a Terra tentaram empurrar na goela dele, por causa de uma missão e de um projeto de alma que foi feito antes dele nascer. Ou seja, as entidades da Terra não estão nem aí para o sentimento de ninguém. As entidades da Terra não têm compaixão de ninguém. As entidades que governam a Terra não estão nem um pouco preocupadas se o ser está sofrendo ou não. A única preocupação das entidades da Terra é fazer um projeto de alma do ser nascer, e aí eles vão julgar o ser baseado naquele projeto de alma desgraçado que as entidades da Terra fizeram antes do ser nascer. E se o ser se revolta contra isso, as entidades da Terra estão cagando se o ser vai sofrer, estão cagando pela dor que vai gerar no ser, e eles vão ficar pervertendo aquilo que o ser sentiu de forma cínica para tentar jogar na goela do ser um sentimento que nunca existiu no coração dele, que só existiu na mente doente das entidades que governam a Terra, porque fizeram um projeto de alma antes do ser nascer. E se o ser fala o que ele realmente sente, ele é chamado de mentiroso. Você está entendendo? Esse é o contraponto a respeito do que eu percebi desse ovoide em específico. Deixa a opinião de vocês.